Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Eu estou muito feliz. Hoje é dia do pastor, né? No meio batista. Aniversário da Daniela. Nasceu o nenenzinho da Monique, a Ana Luísa. Está aqui a irmã Silvia, a Thalita, que era um bebezinho que conheci quando era pequenininha. E hoje ela é mãe, né? Está lá o Rael, seja muito bem-vindo. Rael, né? Olha só. Então, meu coração está transbordando de muita alegria por estas bênçãos, pela grandiosidade do nosso Deus, conforme foi cantado aqui, quão grande és tu. Tivemos também uma festa muito grande ontem na casa do irmão Heitor, com a Gabriela, o aniversário dos seus filhos, de maneira que nós estamos celebrando a vida, porque o nosso Deus realmente é maravilhoso. Amados, nós começamos domingo passado, falar sobre família. Nosso objetivo é ver famílias fortes, e a igreja precisa ter famílias fortes, né? Bem estruturada, para poder glorificar o Senhor. E é por isso que sempre, quando as pessoas vão se casar, a gente faz um curso preparatório para o casamento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto. Semana passada nós falamos sobre a vida financeira, né? Como melhorar a vida financeira, mesmo ganhando pouco. Conforme nós tínhamos falado aos irmãos, tem pessoas que ganham muito, mas não sabem administrar, e está sempre com a corda no pescoço. Tem pessoas que ganham pouco e sabem administrar. Então tem dos dois jeitos: pessoas que ganham pouco e administram bem e vivem uma vida bem sucedida porque aprendeu com a palavra de Deus, e tem pessoas que ganham muito e não sabem administrar e vivem sempre com a vida frustrada, né? Então a gente aprende na palavra de Deus, tanto ricos quanto pobres, né? É o que o apóstolo Paulo disse, né? Que ele aprendeu a viver uma vida glorificando a Deus na fartura, quando estava bem de grana, e na pobreza, quando estava na escassez. Ele falou: eu aprendi. Então isso se aprende, viver na fartura ou na escassez, no muito ou no pouco. Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus. E nesta noite há um outro assunto também muito importante, que tem causado a quebra de relacionamentos. É um assunto que nos interessa a todos, que a gente tem que conviver com esse assunto que vamos tratar agora, em todo o tempo. Nós vamos falar sobre o perdão. E o tema é: o perdão divino é condição sine qua non para quem quer ser feliz. Você quer ser feliz no casamento? Quer viver uma vida em paz? Precisamos aprender com o perdão de Deus. E nós vamos ler um texto lá no Salmo 32, e os irmãos vão entender por que eu estou lendo esse texto, Salmo 32. Porque esse texto aqui vai nos falar sobre a monstruosidade do pecado de Davi. Tanto o Salmo 32 quanto o Salmo 51 vai nos falar sobre a monstruosidade, o quão terrível foi o pecado que o rei Davi, um homem chamado, né, um homem segundo o coração de Deus, o que ele aprontou, o que ele fez, foi terrível. Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado, né, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há hipocrisia, não há falsidade. Enquanto calei os meus pecados, né? Enquanto me calei, no caso aqui, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem, ou não te obedeceria. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Oremos. Bendito Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, e o nosso maior desejo é honrar Jesus, é glorificá-lo, é exaltá-lo. Abençoa o Teu servo na transmissão da Tua palavra. Peço que o Espírito Santo esteja me capacitando, me dando todas as condições para transmitir essa mensagem com autoridade, e que os ouvintes, tanto aqueles que estão aqui, aqueles que vão nos assistir nas redes sociais, que sejam abençoados com essa palavra, e que essa palavra possa produzir frutos a 30%, a 60% e a 100%, para a glória e honra de Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Amados, o perdão divino é condição sine qua non para quem quer ser feliz, para quem quer viver uma vida em paz. O Salmo 32, conforme eu já anunciei aqui, o Salmo de Davi e o Salmo 51, vai nos contar e nos conta a história da monstruosidade do pecado que Davi cometeu. A maior parte da igreja sabe, mas provavelmente tem algumas pessoas que vão ouvir essa mensagem e não sabem do contexto. Davi cometeu um pecado de adultério, e para manter o pecado de adultério, ele mandou assassinar o marido da mulher com quem ele adulterou, Urias. Então imagine o quadro que nós estamos vendo aqui. Agora, vocês acham que um homem que é chamado homem segundo o coração de Deus, Deus pôs a mão na cabeça dele e fez com que nada tivesse acontecido? Não, Deus sempre tratou o pecado como pecado. E Davi vai revelar para nós que foi com muito sofrimento, uma busca constante, porque na cabeça de Davi, ele achava: eu sou rei, e ele tinha várias mulheres, a poligamia era lícita, e ele tinha o seu palácio, tinha várias mulheres, podia curtir a vida tranquilo, mas ele foi cobiçar exatamente uma mulher de um general que estava defendendo o próprio rei Davi, e ele viu aquela mulher formosa se banhando lá na piscina, lá no seu palácio, e ele bateu o olho e bateu aquela paixão, falou: essa mulher eu não posso perder, é um violão, é um mulherão. E ele falou: eu tenho que dar um jeito, e já mandou alguém trazê-la lá para o palácio, e dali ele aproveitou e adulterou com essa mulher. Vê que loucura, E mesmo sabendo que ela era casada, ele resolveu tomar essa mulher, adulterar com ela, e falou: para não complicar a situação, mandou matar o homem lá, o marido dela. Foi isso que ele fez. E na cabeça dele, ele falou: eu como sou rei, eu que comando tudo isso aqui, eu tenho autoridade para isso. Só que ele não contava que tem um Deus que é onisciente, que é onipotente, que é santo, que é justo. E ele tentou esconder esse pecado durante 1 ano, tentou
mostrar no seu reinado que estava tudo bem, que eu sou rei, eu que faço e desfaço, acabou. Eu tenho autoridade. Só que Deus mandou um profeta, chamado profeta Natan, para ir lá conversar com ele. E a gente sabe a história. O profeta Natan contou para ele: olha, Davi, eu tenho uma palavra para falar com você. Tem um homem aqui na cidade, pobrezinho, tem uma ovelhinha, tinha uma ovelhinha só, pobrezinho, uma ovelha, e tinha um outro homem rico com muitas ovelhas. Você acredita, Davi, que esse homem rico com muitas ovelhas foi lá, tomou a ovelha daquele pobrezinho e mandou matá-lo? Tomou essa ovelhinha daquele pobrezinho. Você acredita isso? Davi ficou furioso. Esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer. Traga para cá. Aí Natan pôs o dedo na cara dele: esse homem é você. Aí contou para ele que no palácio tinha várias mulheres e tinha que tinha uma ovelhinha, um pobrezinho, que era Urias. E aí começa a ver esse drama, né? E Davi, a partir daí, toma consciência da gravidade do seu pecado. E aí ele começa a buscar o perdão de Deus. E por isso que nós temos dois belos salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. E tem vários salmos que vai relatar o coração de Davi, o quebrantamento, como que ele buscou isso com intensidade, até ele receber e ter a certeza do perdão de Deus. E nessa introdução eu quero deixar bem claro para os irmãos vão perceber que o que Jesus fez na cruz, o poder que há no sangue de Jesus é tão grande, que qualquer pecador que a gente acha que tem que ir para o inferno, a igreja tem que estar atenta, porque o Deus que nós pregamos, tem pessoas no adultério, pessoas que praticar e ainda praticam, mas a igreja tem autoridade com esse poder que Davi experimentou, o poder do perdão de Deus, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então tem muitas pessoas em adultério, vivendo uma vida de roubo, praticando todo tipo de iniquidade. E a igreja existe exatamente para falar do poder da cruz. E Davi experimentou isso, e a gente vai ver aqui, tirar essas lições para nós. Então esse Salmo 32 nos revela um homem agora, um homem alegre, um homem feliz, porque alcançou o perdão de Deus. Esse Salmo de Davi nos fala da graça alcançada de forma cantada. Esse Salmo é um cântico de adoração. Nesse Salmo nós aprendemos que a adoração só será aceita quando o relacionamento com Deus e com o próximo for restabelecido. Portanto, meus amados, o perdão é tão importante e precisa ser praticado, porque quando há falta de perdão, nós temos que ter essa consciência, quando há falta de perdão, desenvolve-se no coração raízes de amargura. Jesus disse: se você não perdoar, também você não pode orar, porque a sua oração não terá valor algum. Você não pode nem ofertar, porque Deus não aceita a sua oferta. Você não pode adorar a Deus se você não está disposto a perdoar, porque o pecado gera enfermidade, gera a quebra de relacionamentos com Deus e com o próximo. Quem não perdoa ou não pede perdão, adoece fisicamente, adoece emocionalmente e adoece espiritualmente. É essa consciência que você precisa ter, que o pecado
vou usar uma expressão pesada, é uma desgraça. O estrago que o pecado faz é algo terrível, irmãos, para destruir famílias, para destruir uma sociedade, porque o pecado faz o ser humano adoecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, vejamos, antes de analisarmos o Salmo 32, eu quero colocar algumas verdades que estão registradas no Salmo 32, que fala sobre o perdão. Eu quero ler alguns textos correlacionados, que os irmãos já conhecem, só para mostrar para os irmãos a importância do perdão. Em Mateus 6, 14 e 15, olha o que Jesus fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Olha só, é muito claro. Se você perdoa as pessoas que te ofenderam, Deus te perdoa. Se você não perdoa, não libera perdão, Deus também não te perdoa. Seu relacionamento com Deus está quebrado. Está quebrado. Esse é o primeiro. Uma outra passagem bíblica é Efésios capítulo 4, versículo 30 e 32 a 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É muito profundo isso, irmão. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele fala: sede benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus o Pai em Cristo vos perdoou. E uma outra passagem também bem conhecida, Hebreus capítulo 12, 14 e 15. Segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, e aí ele continua falando, né? Que segue a paz com todos. Deus quer que as famílias, né? Porque é bom lembrar que é na família que somos desafiados a colocar em prática o perdão. Os maiores problemas de relacionamento acontecem na família. A quebra de relacionamento acontece na família. Os maiores problemas são na família. É um pai alcoólatra, que o filho viu o pai bater na mãe. É uma mãe prostituta que abandona os filhos em casa e vai para aprontar aí na vida. E aí a gente poderia citar uma série de problemas que acontecem, né? É um pai drogado, divórcios, estupros, vários tipos de agressividade, coisas que acontecem no contexto de família, que os filhos vão crescendo e vão levando, e vai se transformando em raiz de amargura, e é como se fosse uma bomba que está acionada a ponto de explodir. E é diante de um contexto que a gente olha para a palavra de Deus, e a igreja tem essa responsabilidade de mostrar que há esperança, que a palavra de Deus ela tem poder para fazer uma transformação no bandido, no ladrão, pessoa que rouba, que furta. Tem poder para transformar uma prostituta em uma mulher pura.
transformar uma pessoa adúltera em um homem de caráter. Então nós cremos nesse poder que a igreja tem, à medida que ela prega a palavra de Deus, de transformação, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Neemias no início aqui ele falou que a obra que Jesus deu para nós é tirar a pessoa do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então a igreja tem um poder extraordinário, porque a palavra que nós temos não é nossa, é a palavra de Deus, para a transformação das pessoas que estão aí escravizadas com vários tipos de pecados, e nós temos esse poder como igreja para transformar essas pessoas em novas criaturas, em filhos e filhas de Deus. É por isso que nós tematizamos esta mensagem com o objetivo de destacar que o perdão divino, é condição indispensável para quem quer ser feliz. Perdão, irmãos, é uma ordem de Deus, não é questão de opção. Para quem é cristão, não é questão de opção, é uma ordem de Deus. Você não é responsável pelas ofensas que os outros fizeram, as pessoas que te machucaram, você não é responsável por isso, mas você é responsável pelo rancor que guarda no seu coração, pela amargura que você guarda no coração. Você é responsável. Como é que você reage a isso? Não temos o controle sobre o que os outros nos fizeram. Você não pode controlar o que as pessoas podem fazer contra nós. Você não tem como controlar isso. Mas devemos controlar as nossas reações, as nossas atitudes. Nós podemos controlar, sim. Nós somos responsáveis pelo que fazemos com aquilo que os outros fizeram conosco. Deus nos responsabiliza pelo que fazemos com aquilo que os outros fizeram conosco. Então essa consciência você tem que ter. Porque tem muitas pessoas que nos machucam, que nos ofendem, que aprontam conosco. Mas você não pode usar isso como argumento, eu fui ferido, eu sou a vítima, e desenvolver raiz de amargura no seu coração. Se você fizer isso, você vai adoecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O seu relacionamento com Deus está quebrado. Você não vai ser uma pessoa feliz, você não vai ter paz. E mesmo na oração do Pai Nosso, a gente aprende que nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Nós temos que ter essa predisposição, porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Então nós temos que ser pessoas fáceis para pedir perdão e para liberar perdão. A igreja tem que ser assim, ter essa facilidade para pedir perdão e liberar perdão. Essa deve ser a nossa atitude como participante e membros do corpo de Cristo, como da família de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós percebemos que dentro da igreja, a dificuldade que o irmão tem de pedir perdão, a dificuldade que o irmão tem de liberar perdão. Portanto, o perdão divino é condição sine qua non, ou seja, indispensável para quem quer ser feliz e viver em paz. No Salmo 32, nós veremos aqui 3 verdades que o salmista nos ensinou sobre o perdão, para que você realmente seja feliz e viva em paz. Então nós temos 3 verdades aqui, importantes, que o rei Davi, ele experimentou esse perdão, embora tenha aprontado tanto, o pecado dele foi terrível, foi monstruoso, mas ele correu atrás, e ele alcançou o perdão de Deus. Ele alcançou. E aqui a gente vai ver então essas 3 verdades sobre o perdão, para que
o irmão, a irmã, você seja feliz e viva uma vida em paz. Primeiro, está no versículo 3 e 4 do Salmo 32. O perdão divino é uma necessidade humana. Versículo 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, nesse versículo 3 e 4, o que Davi está falando? Então, a lição que a gente aprende aqui é que o perdão divino é uma necessidade humana. Davi ficou mais ou menos 1 ano tentando ocultar o seu pecado, achar que ninguém ia ficar sabendo. Ficou ali dando uma de que está tudo bem, eu sou rei. Ficou 1 ano tentando ocultar esse pecado, mas a experiência da falta de perdão, eu quero deixar bem claro para os irmãos, é a mais dramática do ser humano. E é por isso que no versículo 3 e 4, Davi nos conta essa experiência. Enquanto eu guardei silêncio, eu ocultei os meus pecados, ele fala, envelheceram os meus ossos, ou seja, ele começou a experimentar a enfermidade física. E no versículo 4 ele fala, e também ele fala dos seus gemidos, ele fala que o seu emocional também foi atingido, ele não estava bem, ele gemia, então atingiu o seu emocional, e ele fala também que atingiu o seu espiritual, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então ele começou a sentir a questão da culpa, ele viu quão terrível foi o seu pecado. Então é isso que Davi está falando para nós. Então nós aprendemos que não podemos conviver com a culpa. Inclusive é um fato, a própria Igreja Católica, percebendo que as pessoas não tinham condições de conviver com o pecado, que eles criaram o confessionário. A Igreja Católica tem o confessionário exatamente por causa dos problemas que os pecados que as pessoas cometiam, e como é que ela ia fazer para resolver o problema? Aí criaram o confessionário. Então a pessoa confessava, é como se tivesse tomado um analgésico, Então amortecia. Então o padre ouvia e a pessoa saía um pouco aliviada, porque ela contou o seu pecado para o padre e achava que foi resolvido, E também o Freud, criou o divã, o pai da psicanálise. As pessoas geralmente vão num psiquiatra, num psicólogo, para quê? E geralmente os problemas que as pessoas vão lá para fazer uma terapia, geralmente é problema de relacionamentos quebrados, problemas que aconteceram em casa, que criou um estrago no coração, e a pessoa não conseguiu lidar com aquela situação, dos seus pais, da sua família, alguma coisa que aconteceu. Imagina uma criança de 6 anos que foi estuprada por alguém da família, foi violentada, ou uma própria adolescente foi violentada sexualmente. Como que fica isso na cabeça? Então, é sobre essas questões que a própria psicanálise, as pessoas que trabalham nessa área são profissionais que acabam dando uma boa contribuição para que essas pessoas consigam lidar com essas coisas do passado que não foram resolvidas. E nós, pastores, a igreja tem esse papel terapêutico, esse papel de cura dos traumas emocionais, através da palavra de Deus, do aconselhamento, de trabalhar essas questões. Deus tem me usado aqui na igreja, nesse decorrer dos anos, várias pessoas no gabinete pastoral abriram o coração, e tem cada história que eu fosse contar para os irmãos, pessoas que vieram prontos para suicidar, e se livraram do suicídio, porque estavam preparados para se matar mesmo, vieram e abriram o coração para mim, vieram para se matar, para acabar com a vida, e acreditou que eu pudesse fazer uma oração, e pudesse dar uma palavra, e Deus nos usou com autoridade.
E pelo poder da palavra de Deus, a gente conseguiu levar esperança, e essas pessoas estão louvando e adorando a Deus. Esse é o trabalho nosso. E é por isso que vale a pena ser pastor, vale a pena ter uma igreja e saber que a igreja tem esse poder, essa autoridade dada por Jesus, para testemunhar, para pregar a palavra, para ver vidas sendo transformadas. Mas a segunda verdade que nós aprendemos aqui está no versículo 5 e 7. Deus perdoa todo tipo de pecados que cometemos. Versículos 5 e 7. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu não vou mais ocultar o meu pecado, disse Davi. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que Davi está falando aqui que Deus perdoa todo tipo de pecados que cometemos. Davi foi perdoado do seu adultério, do seu homicídio e de outros pecados que ele cometeu. Deus perdoou. Mas é importante destacar, irmãos, que a revelação da palavra de Deus ainda não estava completa. E eu quero destacar isso porque eu estou afirmando para os irmãos que é uma verdade que a gente tirou do texto, né? Que Deus perdoa todo tipo de pecados que cometemos. Deus está pronto para perdoar mesmo, porque o poder de Deus de perdoar é muito grande. Mas tem duas palavras aqui que eu preciso ressaltar, porque à medida que eu estou afirmando para os irmãos que Deus perdoa todo tipo de pecados que cometemos, nós temos que destacar que tem duas condições do comportamento humano que Deus não perdoa. É o que nós vimos em Mateus 6,14. Se você não perdoa alguém que te ofendeu, Deus também não te perdoa. Está em Mateus 6, 14 e 15 nós falamos. Se você perdoa aquela pessoa que te ofendeu, que te machucou, Deus te perdoa. Se você não falar, eu não vou perdoar, Deus também não te perdoa. Então, você tem que entender isso. E tem uma outra condição no comportamento humano que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Então, eu estou colocando isso aí como para os irmãos poderem entender esse contexto, né? Mas a segunda verdade é que Deus perdoa os pecados, todos os pecados que você cometeu. Mas para tanto, nós já sabemos que é necessário você estar arrependido, né? E confessar o seu pecado. Nós vamos ver isso mais adiante. Porque o salmista está dizendo que Deus é o esconderijo que nós lemos aqui, onde podemos depositar nele os nossos pecados. Deus é o nosso esconderijo. Quando depositamos nele nossos pecados, ficamos livres da angústia, ficamos livres da culpa e podemos cantar louvores de libertação. Foi o que diz o versículo 5 ao 7. Então o salmista começou a cantar, começou a adorar a Deus, porque ele experimentou esse perdão maravilhoso de Deus. Enquanto ele ficou calado, ele não quis confessar, a situação dele estava piorando cada vez mais, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta, foi confrontado pela palavra, houve quebrantamento. Aí ele buscou esse perdão de Deus e alcançou o perdão de Deus. Aí ele começa a cantar, porque os seus pecados, ele fala, Deus é o meu esconderijo. Não é que Deus joga os pecados para debaixo do tapete, não. É porque Deus tem poder para perdoar. E Ele perdoa mesmo, irmãos. Para quem com o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus perdoa. Deus apaga as nossas transgressões. E ainda que nossos pecados sejam como o escarlate ou como o carmesim, se tornarão mais brancos do que a neve e do que a lã. É isso que diz a palavra de Deus, é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus.
Mas nós temos uma outra verdade aqui que está no versículo 8 e 10. Precisamos aprender a pedir perdão a Deus. Versículo 8 a 10, né? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedeceria. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, a pessoa que não se quebranta, vai ter que curtir o seu pecado e as consequências dos seus pecados. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então nós precisamos aprender a pedir perdão a Deus, a demonstrar humildade. Pecado confessado é pecado perdoado. Pedir perdão, irmãos, deve ser um estilo de vida do cristão. É como diz 1 João 9, o projeto Água está ensinando para as crianças, para o pessoal do esporte lá. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que diz Jesus lá em João 14:13. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, por isso que no versículo 8 fala: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E aí ele aconselha: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que precisa de cabresto. Me faz lembrar do Casquinho, o pai da Thalita, né? Ele gostava, né, de andar de cavalo, e esse cavalo bravo, ele costumava amansar esse cavalo. Mas tem que ter o freio lá, né, o cabresto, para você, né? E aqui está falando sobre isso. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que precisa do cabresto, senão você não consegue dominar, ele te joga no chão, te machuca, e pode até te matar. Não faça isso, não cometa essa loucura. Mas lembre-se, somos cercados pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus. É o que diz o versículo 6 do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do nosso Deus nos acompanharão todos os dias. Nós estamos cercados pela bondade e a misericórdia do nosso Deus. Portanto, irmãos, a terceira verdade: precisamos aprender a pedir perdão a Deus, porque pecado confessado é pecado perdoado. Davi também, ele fala aí no final, o final para Davi foi um final feliz. Ele fala das bênçãos do perdão de Deus que ele recebeu. Versículo 1, os irmãos podem ver que ele começa o salmo falando, né? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele está falando dele mesmo. Ele fala: eu sou um homem feliz, eu sou um bem-aventurado, porque eu recebi o perdão de Deus. No versículo 2 ele fala: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ele está falando que ele foi perdoado, e ele está feliz, e está podendo cantar, e está podendo adorar a Deus. E no versículo 11 ele fala: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Então ele está contando para nós que o que ele fez foi muito feio, foi monstruoso, foi terrível, mas ele fala que ele buscou o perdão de Deus, e ele foi alcançado pelas misericórdias, pela bondade de Deus. Ele fala: Deus me perdoou, por isso eu sou um homem feliz, eu sou um homem bem-aventurado, e eu posso viver em paz. Estou vivendo em paz, estou podendo viver, porque Deus me alcançou, eu fui alcançado pela graça de Deus. E eu quero caminhar para o final, irmãos, na conclusão dessa mensagem, porque
eu disse, né? O tema foi: o perdão divino é condição sine qua non para quem quer ser feliz e viver em paz. É condição indispensável. Lucas 23:34 fala que Jesus fala uma das últimas palavras de Jesus. Jesus está lá na cruz com os braços abertos, né? Pai, olhando para a humanidade, Jesus está falando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus demonstrou de forma prática o tipo de cristianismo que nós abraçamos. Veja bem, Cristo sofreu humilhação, zombarias, cuspiram no rosto de Jesus. Jesus foi preso, sofreu bofetadas, bateram no seu rosto, açoitaram-no, recebeu uma coroa de espinho, foi pregado numa cruz. E sabe qual foi a resposta de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele oferece perdão para a humanidade, mesmo sendo injustiçado, passando por todo o sofrimento. Ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a resposta de Jesus para todas as ofensas que ele recebeu. Ele tinha poder para nos destruir, acabar com todos nós, mas ele decidiu liberar perdão para toda a humanidade. Por isso que, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado é pecado perdoado. Se você tem algum problema de relacionamento na família que está quebrado, em nome de Jesus, o que Jesus nos ensinou, o que Jesus fez na cruz, é para servir de exemplo para nós. A nossa dívida com Deus era impagável. Então qualquer pessoa, por mais que eles façam conosco, nos ofendam, é muito pequeno, é infinitamente pequeno em relação ao perdão que Deus te ofereceu. Todos nós nascemos e pelo pecado que nós cometemos, Deus já poderia mandar a gente direto para o inferno, e Deus estaria sendo justo e santo. Mas Deus decidiu, por causa da misericórdia dele, por causa da bondade dele, ele decidiu oferecer perdão. Portanto, meus amados, nós devemos também praticar o perdão. Devemos praticar principalmente o perdão na família. Então, em nome de Jesus, se você não está vivendo bem com o seu marido, você não está vivendo bem com a sua esposa, você, pai, não está vivendo bem com seus filhos, filhos não estão vivendo bem com seus pais, você está com problemas de relacionamento, lá no seu trabalho, em qualquer lugar, esses relacionamentos estão quebrados, em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todos os pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados, sejam perdoados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério. Peça perdão se foi você um ofensor, e libere perdão para quem te ofendeu. Esse é o cristianismo que nós abraçamos. Então, em nome de Jesus, fica aí o desafio para todos nós. Que Deus nos abençoe a poder colocar em prática o perdão que Jesus nos ensinou. Poder aprender com Davi. Ele aprontou sim, mas ele foi sábio, buscou esse perdão de Deus e Deus o perdoou. Então não importa o tipo de pecado que você tenha cometido, arrependa-se, confesse, e Jesus vai te perdoar, vai te lavar, vai te transformar numa nova criatura, e você vai poder experimentar a felicidade,
Você vai poder experimentar paz, você vai poder viver aqui neste mundo alegre, glorificando a Deus, cantando hinos e cânticos de adoração ao Senhor. Que seja assim, para a glória do Senhor. Amém.